Amém, graças a Deus. Espero que você tenha sido também agora animado, consolado por essa maravilha que é esse momento de intercessão, onde nós podemos orar uns pelos outros. E eu quero, meus irmãos, antes de nós nos voltarmos para a palavra de Deus, mais uma vez falarmos com Deus da palavra especificamente, pela mensagem, por aquilo que nós vamos ouvir hoje, que Deus possa falar o nosso coração na exposição da sua palavra. Você tenha também aí o seu boletim, um lápis, uma caneta, e possa anotar, levar para sua casa, compartilhar no seu grupo de vida, no seu discipulado, aquilo que Deus nos falar hoje. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra disponível, acessível. Podemos tê-la aqui, ó Deus, em papel, podemos tê-la em nossos aparelhos eletrônicos, podemos ter pela internet, enfim. Que esta liberdade, Deus, chegue a cada povo, língua e nação deste mundo. Oramos por aqueles que ainda não dispõem, melhor dizendo, de nenhum trecho, nenhum versículo sequer da Tua palavra traduzido. Que os irmãos que têm dedicado a sua vida a esta tarefa, o Senhor possa usar e abençoar cada vez mais. Esta noite, quando começamos, ó Deus, a caminhada em mais um livro da Tua palavra, que o Teu Espírito esteja conosco em todas as mensagens, em toda a caminhada, posturando, Deus, a mensagem que Ele mesmo inspirou o autor sagrado, o escritor sagrado, para que possamos, ó Deus, compreender o Teu propósito, o Teu coração, a Tua mente, que há cerca de 2000 anos foi colocada no papel, foi colocada em tinta, para ser transmitida aos homens, que possa falar profundamente ao nosso coração nessa noite também. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Desliga. Bem, meus amados, conforme prometido, nós hoje vamos começar a caminhada em um novo livro da palavra de Deus, a Epístola de Paulo aos Filipenses. Durante as próximas bastantes semanas, eu espero, apesar de ser uma carta curta, nós vamos caminhar nela com muita calma, para não deixar de lado a riqueza do ensino de Paulo a esta igreja. E durante as próximas semanas todas, a carta de Paulo possui a seguinte mensagem, queremos transmiti-la, comprová-la nas Escrituras: a alegria do viver por Cristo, diante de desafios ao crescimento na verdade. A alegria do viver por Cristo, diante de desafios ao crescimento na verdade. Nós vamos ver, meus irmãos, durante toda a carta aos Filipenses, que apesar desta ser uma carta muito positiva, em comparação, por exemplo, com Coríntios ou Gálatas, onde havia muito mais coisas a chamar a atenção àquelas igrejas, ainda assim há coisas que Paulo vai desafiar esta igreja a mudar a sua postura, mudar o seu comportamento. Enquanto isso, ele vai elogiar esta igreja por diversas outras atitudes que ela tem. Ou seja, Paulo traz aqui elogios e advertências, desafios. E todos esses, meus irmãos, servirão para a nossa edificação. E eu quero convidar você a cravar os seus olhos, abrir o seu coração, espalhar a sua mente, para que cada pedaço da revelação de Deus, que nos for possível através do Espírito Santo, fique guardado nas próximas semanas para a nossa edificação e o nosso crescimento. Antes disso, mesmo que eu saiba que no domingo passado pela manhã os irmãos tiveram um panorama desta carta, compreendendo que muitos não estavam aqui e que ainda, mesmo os que estiveram, a gente pode reforçar ou até complementar alguma coisa que tenha sido dito. Nós vamos dar aí um pano de fundo rápido daquilo que é a carta de Paulo aos Filipenses. 3 vezes na epístola, meus irmãos, Paulo indica que ele é um prisioneiro. 1:7, 13 e 16. Se determinarmos a data do seu aprisionamento, o lugar de onde a carta foi escrita será determinado. 3 teorias foram propostas ao longo da história da igreja pelos estudiosos: Roma, Cesareia e Éfeso.
Nós não temos tempo para, e nem é o nosso objetivo, detalhar porquê de cada uma dessas, mas Roma, como lugar de origem, é aquela que tem o maior peso na tradição a apoiá-la. E isso se encaixa bem com a referência que Paulo faz em 1,13, a guarda pretoriana, uma guarda típica da capital do império, e também, principalmente, a casa de César, no capítulo 4, versículo 22, em que alguns estavam sendo convertidos, alcançados pelo cristianismo. Com o otimismo cauteloso de Paulo quanto ao desenrolar do seu julgamento, ele achava que brevemente a sua causa seria contemplada. E, aparentemente, com a irreversibilidade de tal veredito, que aquilo que fosse decidido seria final. Bem, embora os dois primeiros lugares muitas vezes têm pontos positivos, Cesareia e Éfeso, na verdade a maior parte dos pontos se aplica única e exclusivamente a Roma. Por semelhante modo, a aparente liberdade de Paulo para receber hóspedes e visitas e para manter correspondência com suas congregações aponta mais para Roma do que em Cesareia, porque assim termina o livro de Atos com Paulo em uma prisão domiciliar em Roma. E diz Lucas em Atos, no finalzinho, que ele tinha bastante liberdade de ir e vir ou de receber pessoas sobre a tutela e a guarda do Estado. Os principais fatores que não contribuem que seja Roma é a grande distância desta para Filipos e o grande número de viagens entre as duas cidades, que fica claro que aconteceram no livro. O segundo lugar, o fato de que os filipenses não tinham tido oportunidade de ajudar Paulo financeiramente antes. Em 4:10, que seria improvável um suposto intervalo de 10 anos entre o estabelecimento da igreja e a composição da carta lá em Roma. Foi o tempo que passou desde que Paulo plantou esta igreja. Porém, diante de tudo isso, prós e contras e das duas outras opções, a nossa conclusão é que realmente a carta foi escrita de Roma e se mantém essa posição como a principal de todos os estudiosos. Nós vamos ver, meus irmãos, que essa definição é importante, não apenas um ponto de fundo, não é uma curiosidade mera, porque isso vai determinar o grande esforço que foi feito por Epafrodito, por Timóteo e outros irmãos para manter o contato e o apoio ao apóstolo durante o seu aprisionamento. Muito bem, qual é a data então da epístola? A data provável é algum lugar entre 60 e 61 depois de Cristo. Mais provável na fase final do aprisionamento de Paulo em Roma, visto que o seu caso estava perto de ser julgado por César, o imperador. É bom destacar, meus irmãos, que não é nesta prisão que Paulo encerra sua carreira. A tradição, a história conta que Paulo foi libertado, depois de ser ouvido por César, teve ainda alguns anos de ministério e só posteriormente em outra prisão é que ele finalmente foi executado, sendo decapitado pelo Império Romano. O contexto histórico da época é que em 356 a.C., a cidade de Crenides recebeu um novo nome, o nome de Filipos, em homenagem a Filipe II, rei da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, que embelezara e deram uma nova cara à cidade. Então, por sua homenagem, já pensou se a mania pega? Ia ter cidade brasileira a cada 4 anos mudando, se o governo fizesse um bom trabalho, né? Mas aparentemente não é assim que a gente faz. Agora, nessa cidade de Filipos, a igreja foi a primeira igreja em solo europeu a ser plantada, a receber o testemunho do Evangelho. Isso aconteceu em 51 depois de Cristo, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Ele foi movido pelo Espírito, por meio de uma visão, a atravessar o mar Egeu, rumo à Macedônia, para lá pregar a palavra. É possível, meus irmãos, que um forte orgulho romano dominava Filipos e desencorajava a presença de uma população judaica expressiva. Por isso, diferente do que Paulo fazia em todas as cidades, porque o que ele fazia primeiro? Ele ia até a sinagoga, pregava aos judeus. Quando os judeus repudiavam a mensagem do Evangelho, mas alguns aceitavam, ele tomava aqueles que aceitavam e dali ele partia no crescimento da igreja. Em Filipos ele não faz isso. Filipos tinha uma história de bastante independência e o império, de certa forma, respeitava essa autonomia porque a cidade não lhe dava problemas. A cidade lhe dava, na verdade, retorno.
esse forte orgulho provavelmente desencorajava que houvesse uma grande população judaica e até a existência de uma sinagoga. Por isso, Paulo, diferentemente, ele prega a Lídia, que ele encontra orando. Alguém piedoso, alguém que conhecia Deus, mas que não conhecia ainda o Evangelho de Cristo Jesus. Depois do seu batismo, a equipe missionária, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, ficou hospedada na casa de Lídia, onde a recém-nascida igreja provavelmente se reuniu em seus primeiros estágios. A gente encontra isso em Atos capítulo 16, versículo 40. 3 incidentes fortes marcaram a fase inicial da igreja em Filipos. Em primeiro lugar, o exorcismo de uma escrava que era explorada. Isso está em Atos 16, 16 a 18. E a expulsão do demônio enfureceu os seus senhores, porque agora ela não podia mais ser explorada como ela era antes. Segundo lugar, esse evento levou a um protesto que levou a um aprisionamento e tortura de Paulo e de Silas. Atos 16, 19, 24, aquela ocasião em que, meia-noite, presos, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. E aí o que aconteceu? Terceiro fato, um terremoto quebra todas as grades, e aí isso leva à conversão do carcereiro de Filipos e a toda a sua casa. Atos 16, 25 a 34. Meus irmãos, com um início tão modesto, estabeleceu-se ali uma das igrejas mais fiéis do Novo Testamento. Lucas parece ter assumido depois o cuidado do rebanho por até 6 anos, sendo então substituído por Epafrodito, todos membros fundadores da equipe missionária. Bem, como nós vimos, irmãos, em todas as nossas exposições, essa parte técnica inicial é importante. Por que é importante? Porque na faculdade, lá no mundo, você vai ouvir praticamente quanto a qualquer livro da Bíblia, o 66, de que isso aqui foi inventado, de que não foi bem assim. Mas nós estamos dando fatos históricos, poucos, é verdade. Muitos outros poderíamos mencionar, mas aí gastaremos muito tempo, que provam de que a cidade realmente existiu, que a igreja foi plantada, fatos aconteceram. E os manuscritos, repetidos e repetidos, provam de que essa carta realmente foi endereçada para este povo. Nós vamos agora, irmãos, ler o texto de Filipenses, começando assim a tratar o texto, e ver o que Paulo começa a falar a este povo do capítulo 1, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses, capítulo 1, do 1 ao 11, nós vamos começar a nossa caminhada na carta que tem a mensagem que mencionamos anteriormente. A alegria do viver por Cristo diante de desafios ao crescimento na verdade. Vamos ler juntos, irmãos? Apenas os 11 primeiros versículos? Todos juntos? Estão aí? Ok. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Os irmãos já percebem na simples leitura do nosso texto
que se trata de um texto absolutamente maravilhoso, que certamente nos falará profundamente, não apenas hoje, mas em todas as próximas semanas. Muito bem, este é o tema de toda a carta. Mas do versículo 1 até o versículo 11, hoje nós queremos aprender uma lição bem curtinha e fácil de memorizar, que é a seguinte: aquele que coopera no Evangelho recebe grata intercessão. Aquele que coopera no Evangelho recebe grata intercessão. Essa pequenina ideia, essa pequenina grande ideia, nós vamos tentar esmiuçar agora do versículo 1 até o versículo 11. Na verdade, do 3 ao 11. 1 e o 2 é uma introdução a qual nós daremos sim a devida atenção, porque eu quase que fico só no versículo 1 e versículo 2. De tanta coisa boa que tem aqui nesse texto. Paulo começa, meus irmãos, apresentando a ele a Timóteo. Na verdade, ele é o escritor, mas Timóteo era alguém que os filipenses conheciam. Então ele o inclui na carta, não como um coautor, mas alguém que estava junto com ele, e estava ajudando ali naquela prisão domiciliar. E o texto começa: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Como apóstolo é a maneira como Paulo se identifica aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, aos colossenses. Diferentemente agora, ele deixa esta característica sua, merecedoramente sua, de fora. As credenciais dos remetentes nessa carta retratam uma realidade que deve ser imitada por toda a igreja: a posição e atitude de servo, doulos, traduzido melhor como escravo. Ele escreve, meus irmãos, da prisão. Ele é um prisioneiro do Império Romano, mas na verdade a sua submissão maior e definitiva é para com o Senhor Jesus Cristo, do qual ele e Timóteo eram escravos. Perceba, meus irmãos, que não tem como dourar essa palavra. Nós estamos falando de um trabalhador, simplesmente, que batia o cartão no final do dia e ia para casa. O doulos, o escravo na cultura romana, não chegava a ser maltratado e não vivia tão mal como os escravos no Brasil viviam, isto é verdade, mas eles não tinham direitos. Seus filhos pertenciam ao seu senhor. Ele não poderia simplesmente dizer: patrão, semana que vem eu não vou estar aí não, porque eu vou dar um pulinho aqui na África, ou um pulinho aqui na Ásia, ou vou em outro lugar do Império, eu vou dar um pulo nas ilhas gregas e tirar umas férias. Não, ele não tinha direito sobre si. E esse mesmo título, meus irmãos, Paulo faz questão de se identificar para os seus destinatários. Isso vai ter muito a ver com a carta que nós vamos ler. Ao mesmo tempo, ele já introduz um dos temas que Paulo vai abordar: a atitude de servo, a atitude de alguém que tem um Senhor e que precisa se comportar na igreja do Senhor, deste Senhor, desta maneira. Aonde, meus irmãos, nenhum de nós está acima de ninguém. Hoje de manhã nós falamos um pouquinho disso. Esse desnivelamento tem acontecido na igreja cristã ao longo dos anos, aonde pessoas que estão em posição, por exemplo, de pastor, assumem uma postura sobre o rebanho que não é bíblica, que não tem sustentação. Essa semana mesmo nós conversamos com alguém e mencionamos hoje de manhã, quero relembrar, que no lugar onde congrega as pessoas querem determinar se a pessoa vai fazer isso ou aquilo, se vai viajar, se vai comprar um carro, se vai sei lá o quê, aonde nenhuma autoridade, nenhuma liderança espiritual pode fazer isso sobre a vida de qualquer pessoa. Nós somos todos, irmãos, como mencionamos hoje de manhã, com servos iguais, onde Ele é o Senhor, não nós. Os destinatários, meus irmãos, membros ou líderes, lá na igreja, são tratados e colocados debaixo da mesma posição: santos. Nós somos servos e escrevemos aos santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Essa declaração de Paulo, meus irmãos, já também nivela toda a igreja. A santidade retratada por Paulo aqui não é uma postura de vaidade, não é uma posição de orgulho,
mas sim é uma posição onde o Senhor Jesus nos coloca, quando nós o conhecemos. A santidade na nossa cultura é extremamente deturpada, não é mesmo? As pessoas olham para o calendário da igreja romana e lá está um santo, entre aspas, para cada dia. E a igreja romana, o adepto, o fiel, vai crescendo na ideia de que ele é desse tamanho, mas aqueles que estão naquele calendário são melhores, são superiores, estão mais elevados. Paulo não vê assim a igreja. Ele trata, e não é só os filipenses que ele escreve assim, e não é só Paulo que escreve assim, Pedro escreve da mesma maneira, ele trata toda a igreja como santos. Ao seu lado está sentado um pecador. Com você está falando outro pecador. Mas tanto esse que está sentado ao seu lado, como esse que está lhe falando, somos santos em Cristo Jesus. Isso não tem nada a ver com perfeição, não tem nada a ver com não ter pecado, mas ter sido separado, retirado do mundo, para sermos propriedade exclusiva do nosso Deus. E o texto termina aqui, ele escreve também, não apenas à igreja, mas aos bispos e diáconos. O bispo era o supervisor espiritual. O mesmo papel do pastor, hoje em dia, não era de maneira nenhuma um cargo de vaidade ou de superioridade, de autoridade, mas aquele que supervisionava o rebanho, que cuidava do rebanho. E os diáconos eram aqueles que cuidavam das necessidades materiais, físicas do rebanho, especialmente das viúvas e dos órfãos. No versículo 2, ele completa com a saudação que inclusive nós usamos muito na nossa igreja. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Terminando sua saudação inicial, Paulo usa a mesma fórmula que tornou-se padrão no Novo Testamento: graça e paz. E a ordem, meus irmãos, pode parecer uma mera obra do acaso, mas não é assim. Graça vem primeiro e aponta para a base do nosso relacionamento com Deus, completamente santo, totalmente separado do pecado, e um Deus incorruptível. Como que eu posso me relacionar com Ele? Pela graça, apenas por ela. Só podemos nos chegar a Ele por sua graça, que nos alcançou em Cristo Jesus. E estando firmes e firmados nesta graça, guarde essa expressão, firmes e firmados nesta graça, podemos usufruir do segundo elemento da saudação: paz. A paz colocada aqui, irmãos, remonta à herança judaica do cristianismo. É a palavra shalom, porém revestida de um renovado significado. Shalom era um desejo, era algo que era esperado que acontecesse na vida da pessoa. Quando o judeu cumprimenta shalom, ele espera que a paz de Deus venha sobre a sua vida. Uma possibilidade, é um desejo, é como se fosse uma oração. Por outro lado, eirene, paz em grego, no Novo Testamento é uma realidade. No Antigo Testamento, um desejo. No Novo Testamento, uma realidade. Em outras cartas, o desejo é que esta paz fosse multiplicada, mas não que ela fosse alcançada, porque ela já era uma realidade do cristão. E a realidade do cristão, meus irmãos, é já ter sido alcançado pela paz de Deus. E o mais importante, pela paz com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, em outras palavras, tendo sido cancelado toda a dívida com Deus, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba, meus irmãos, quando a expressão graça e paz é falada, por exemplo, no final do nosso culto, não é um mero rito, não é uma mera tradição, mesmo que ela tenha 12 anos já, que nos acompanha. É uma repetição de um hábito piedoso do Novo Testamento, aonde um irmão dedicava ou dizia ao outro, um irmão dizia a uma igreja inteira: nós estamos debaixo da mesma graça, e essa graça selou, sacramentou, ratificou a paz com Deus na nossa vida. Por meio de Jesus Cristo, ele diz, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha para você guardar aquela expressão. A graça, meus irmãos, não é apenas
algo que nos possibilita a entrar no relacionamento com Deus, mas a graça é aquela que nos mantém no relacionamento com Deus. John MacArthur fala algo muito interessante, a gente vai falar daqui a pouco sobre esse assunto também, mas ele fala algo seguinte, que se fosse possível você perder a sua salvação, você perderia. 10 segundos depois de você ter sido salvo, você já perderia. Porque o que importa, meu irmão, para estarmos errados diante de Deus, não é o tamanho do pecado, mas é o pecado em si. Não é porque eu matei 7 bilhões, mas porque eu me irei contra o meu irmão. Não é porque eu tinha 100 mil amantes, mas porque eu desejei na minha mente a mulher do meu próximo. Não é este o padrão de Jesus? Por isso, meu amado, que por causa da graça de Deus, mesmo você estando sentado ao lado de um pecador, mesmo você estando ouvindo um pecador e olhando aqui um monte de pecador, por causa da graça de Deus, nós somos alcançados e mantidos firmes, segundo diz Romanos 5, diante do nosso Deus. Você vê, meus irmãos, que quando Paulo, Pedro, João, cumprimenta os seus remetentes com graça e paz, não é a mesma coisa que um despretensioso bom dia? Não é assim que a gente faz no nosso trabalho? Você chega, e aí você não acordou bem, dormiu mal, acordou de pé esquerdo, como se fala, aí você passa, não olha para ninguém, mas diz, bom dia. Como? Não olhou para ninguém, não sorriu para ninguém, não apertou a mão de ninguém, bom dia? Era mais fácil você dizer, vá. Seria mais sincero, seria mais autêntico. Mas nós falamos um plácido e protocolar, bom dia, boa noite, boa tarde. Graça e paz não é assim não. Traduz uma realidade espiritual em Cristo Jesus, que está presente na minha e na sua vida. Não era cabeçalho de epístola. Não era Ctrl+C, Ctrl+V, que Paulo colocava lá no seu computador. Então vamos colar aqui o que a gente falou da última vez, fazer igualzinho. Era algo que realmente tinha significado. A graça que nos alcançou e restaurou a paz com o nosso Deus. Aquele que coopera no Evangelho recebe grata intercessão. E agora nós vamos ver, meus irmãos, como que Paulo elabora esta lição do versículo 3 até o versículo 11. Nossa primeira lição de hoje é a seguinte: a cooperação no Evangelho produz gratidão em quem é abençoado por ela. A cooperação no Evangelho produz gratidão em quem é abençoado por ela. No versículo 3, os filipenses eram claramente um motivo de alegria para este pai na fé. Motivo de orgulho, de satisfação. Em uma situação, irmãos, onde para muitos, o foco de Paulo deveria estar no reclamar da sua prisão, falar do seu sofrimento, reclamar do governo romano. O seu coração está cheio de gratidão. Nada disso. Ele se alegra. A cerca de 1.200 quilômetros de distância desse povo, dos filipenses. 10 anos depois desta igreja ter sido implementada, implantada, e provavelmente quase nenhum contato desde então, Paulo tem um profundo relacionamento de gratidão, forte relacionamento com uma igreja que tem sido só, ou praticamente só, de boas notícias para ele. Uma igreja que tem sempre estado perto dele. Isso traz ao seu coração, mesmo debaixo de prisão, muita gratidão. A gratidão, meus irmãos, pelas pequenas e grandes coisas boas, pode muitas vezes suplantar a murmuração por qualquer coisa na nossa vida, se nós tivermos uma escala de valores correta. A gratidão por pequenas e grandes coisas pode e deve suplantar e muito a gratidão na nossa vida, se nós tivermos uma escala de valores apropriada. Esta era a vantagem de Paulo. Ele não se via vítima das situações. Ele não se via vítima do Império Romano. Ele não achava que ele estava ali porque Deus o abandonou. Mas uma vez que ele tinha, meus irmãos, uma visão correta da realidade, ele podia deixar de lado a murmuração, a reclamação, e se apegar à gratidão que ele tinha por aquilo que Deus estava fazendo naquela igreja.
Mesmo no verso 4, meus irmãos, Paulo demonstra isso de novo, de outra forma. Em lugar de horas de oração, usando os salmos imprecatórios contra os seus algozes, em lugar de horas de oração por libertação, ou de fazer cartas pedindo campanhas de oração em prol da sua soltura, Paulo se alegra em orar pelos filipenses. As dificuldades na vida de Paulo o fizeram um crente amadurecido e não um crente amargurado. E geralmente, irmãos, acontece uma coisa ou outra. As dificuldades na vida ou lhe amadurecem ou lhe amarguram. E tudo depende da atitude do seu coração. Como você encara as coisas, como você reage a elas, como você entende se o que Deus está ou não está fazendo. Portanto, irmãos, diante dos meus problemas, diante das minhas lutas, um santo remédio, como se fala no popular, é interceder pelos problemas dos outros. Em lugar, meus irmãos, de nós ficarmos naquela autocomiseração de quem fica com a unha tirando a casca da própria ferida, se machucando mais ainda, em autocomiseração. Quando nós focamos, amados, na intercessão, em servir aos outros, o nosso problema muitas vezes perde foco, perde a grandiosidade que tinha. E essa é uma lição que Paulo nos dá agora, porque ele intercede, daqui a pouco ele vai falar sobre isso, pela igreja, em lugar de começar a sua carta. Vamos começar orando por mim, sou eu que estou preso, sou eu que estou necessitado. Ele, em outro lugar, ele orava pelos filipenses. No versículo 5, e finalmente, entendemos tanta alegria da parte de Paulo para com os filipenses. Eles eram cooperadores do Evangelho, é o que ele diz. Agradeço meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia, 10 anos atrás, até agora. Eis a razão da alegria de Paulo. Eles cooperavam com o Evangelho, cooperavam no Evangelho. E mais, eram cooperadores constantes, contínuos e fiéis. Eles não apareciam de 3 em 3 anos. Eles não mandavam uma cartinha despretensiosa. Eles acompanhavam a vida de Paulo, o ministério de Paulo. E sabe o que é interessante, meus irmãos? A palavra cooperação no versículo 5 me chamou a atenção. Porque cooperar tem a ideia de trabalhar junto, não é isso? No português é apenas o que transmite. Eu vou cooperar, eu vou operar junto, eu vou agir junto, eu vou trabalhar junto com o seu problema, com a sua luta, com aquilo que você está passando. Se alguém está carregando uma caixa pesada e eu me junto a carregar aquela caixa com a pessoa, eu estou cooperando. Mas quando eu fui dar uma olhada mais profunda nesse texto, eu percebi que Paulo não usa a palavra que em outros textos do Novo Testamento se usa para cooperar, que é trabalhar junto literalmente. Por outro lado, a palavra cooperação, a expressão cooperação ao Evangelho, é na verdade e literalmente comunhão para com o Evangelho. É a conhecida palavra koinonia que Paulo usa aqui. Isso me chamou a atenção. Os filipenses, irmãos, não haviam abraçado uma causa religiosa desde os primeiros dias. Não era uma causa, por exemplo, de um homem, uma admiração para com Paulo. Não era uma idolatria de homens. Eles haviam se tornado parte, se feito em comum, se incluído com Paulo em um meio, o ambiente onde tudo isso era gerado era o próprio Evangelho. Agora, o Evangelho não é uma ideia. O Evangelho, meus irmãos, não é um conjunto de códigos. O Evangelho é uma pessoa. É o próprio Senhor Jesus. Então o elogio, a razão da alegria, a razão da oração de Paulo, é que os filipenses haviam agora entrado em comunhão com a expansão do nome do Senhor Jesus. Desde o primeiro dia eles não estavam interessados, meus irmãos, em mais nada, mas que Jesus fosse conhecido, inclusive cooperando com Paulo para que isso acontecesse. Nossa alegria, meus irmãos, não é promover o nome desta igreja, nem mesmo desta denominação. Não é defender um rótulo teológico. Mesmo que tudo isso tenha o seu grande ou o seu limitado valor, esse não é o nosso objetivo.
A nossa alegria é ver cada vez mais homens e mulheres se rendendo aos pés daquele que é Ele mesmo, o nosso Evangelho. A nossa alegria, meus irmãos, não é de outra coisa a não ser ver homens e mulheres conhecendo a Jesus. O que marcou Paulo para com os filipenses é que eles não se perderam como os coríntios nas disputas de poder. Eles não se perderam como os gálatas, seguindo um falso evangelho. Mesmo em relação aos tessalonicenses, que receberam muitos elogios de Paulo, mas que começaram a ficar confusos sobre a questão da volta de Jesus, os filipenses também não se perderam. Eles focaram no evangelho, participaram do evangelho desde o começo. E essa cooperação produz uma grande gratidão da parte de Paulo, porque ele estava sendo abençoado por isso. Eles sustentavam o ministério de Paulo, mas eles também apoiavam a pessoa de Paulo e o evangelho como um todo. A cooperação no evangelho produz gratidão em quem é abençoado por ela. E aí o texto continua, meus irmãos. E a segunda lição dessa noite é a seguinte: a cooperação no evangelho produz convicção do contínuo agir de Deus. Depois, meus irmãos, de dizer o que ele disse agora do 3 ao 5, depois de falar de como ele orava com alegria, depois de falar, meus irmãos, que a razão era a cooperação no evangelho, olha o que ele fala no versículo 6: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo muito conhecido, né? Muitas vezes é colocado quando a gente dedica uma Bíblia para alguém. Versículo que mostra algo precioso para mim e para você nesta noite. O nosso Deus não é um desistidor. Ele não é um Deus que abandona projetos. Ele não é o Deus que volta atrás de seus planos. Ele também não é o Deus cujos homens, nós, possamos frustrar os planos dele. Aquilo que Deus começa, Ele termina. Aquilo que Deus prometeu, meus irmãos, eu preguei semana passada sobre isso, em Gênesis 3, sobre a redenção que viria no descendente da mulher, em Jesus. Está lá em Gênesis 3 já. Ele cumpriu no Calvário. E Ele disse que esse mesmo Jesus voltaria um dia para julgar vivos e mortos. E Ele vai cumprir exatamente aquilo que Ele prometeu. Meu irmão, cada letra, cada promessa, cada frase, cada colocação que o nosso Deus nos revelou através da sua palavra, Ele cumprirá cabalmente para cada um de nós. Nenhuma letra da sua palavra deixará de se cumprir. Assim como Ele profetizou por último a Malaquias, que acabamos de examinar, e 400 anos depois Ele cumpriu a sua promessa no nascimento de Cristo. Mesmo tendo passado 2000 anos, irmãos, Ele cumprirá todas as suas promessas. Agora, o versículo 6 começa com a palavra estou convencido. E convencido, meus irmãos, é uma daquelas formas que Paulo usa para transmitir a convicção dos seus pensamentos. Tal como ele usa o sabemos, em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Estou convencido, estou assegurado, não tenho nenhuma sombra de dúvida. Eu não estou sentindo, não me contaram, eu não uso esperamos, muito pelo contrário. Romanos, sabemos. No nosso texto, estou convencido. E mais ainda, ele usa um tempo verbal, tempo perfeito, que revela que essa convicção não vem na cabeça dele agora que ele está escrevendo a carta, não. Foi construída ao longo dos anos em que ele conhece a igreja de Filipos, e principalmente em que ele tem andado com o Senhor, e agora é um fato consumado, eu não tenho a mínima dúvida. Qual? De que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Você crê nisso, meu irmão? Que Deus começou no dia em que você se encontrou com Cristo Jesus, uma reforma na sua vida. Que seria muito interessante que eu e você caminhássemos com uma placa. E nessa placa pudesse ler, desculpe o transtorno, estou em reforma. O grande problema, meus irmãos, é que alguns de nós, a reforma anda estilo exército brasileiro. Já viu como é que eles fazem? Rápido, eficiente. A estrada é feita, a ponte é levantada. Outros andam mais como uma empreiteira que não está recebendo o repasse do governo.
Às vezes a obra para. Às vezes a obra tem que ser embargada. Às vezes tem que ser destruído tudo porque foi feito errado. Usaram menos cimento do que deveria. O que muda? O que determina se você é uma obra que está em franco e rápido progresso? Ou você é daquele crente que está... Você lembra quando você estava na escola? 7 de setembro e mandava você marchar no lugar? Às vezes debaixo de um sol de 40 graus. Ou se você serviu, porque eu não servi para nada. E você via aquele sargento falando assim, você marchar no lugar, e você se perguntava, por quê? Mas você não pode perguntar, afinal de contas, perguntou, pagou. Eu não sei, meus irmãos, mas falta de progresso na vida espiritual dá desânimo. E essa é a razão porque muitas vezes existe tanto crente doente, tanto crente desanimado, tanto crente, pastor, não tenho vontade de ler a palavra, eu não tenho vontade de vir ao culto de oração, eu não oro nem em casa. Eu vejo às vezes lá no WhatsApp da igreja, no grupo da igreja, no Facebook ou nas reuniões, pessoal animado com a programação, animado com o grupo, animado... Tem hora que eu olho dentro do peito para ver se o coração está lá batendo, porque eu não sinto nada. Sabe qual a razão, meu irmão? Você estagnou. A obra o Senhor quer fazer, mas nós cooperamos nesta obra com Ele. Porque o principal, meus irmãos, a segurança de o pertencermos, Ele já nos deu. Que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou com Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. O velho hino revela, meus irmãos, essa bendita segurança, inclusive esse é o título original do hino. Verdadeiramente a nossa salvação é obra dele, pela graça, do começo até o final. E isso devia nos estimular, devia nos impulsionar a crescermos nele cada vez mais. Porque ele começou uma obra e ele está realizando essa obra na nossa vida. No versículo 7, Paulo justifica tanto entusiasmo que ele retratou no versículo 6. Tanta gratidão, tanto amor pelos filipenses, expondo novamente a sua constância no Evangelho, demonstrada em como se portavam para com o apóstolo, um legítimo representante do Evangelho. E aí ele diz, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Meus irmãos, quantas vezes eu olho para esse elogio de Paulo aos filipenses, e eu vejo que muitas vezes nós perdemos, ou na nossa mente não é perda, mas investimos tempo e horas maciças na nossa profissão, no ganhar dinheiro, no passar para uma boa faculdade, ter boas notas, ter uma promoção. Veja bem, absolutamente nada, nenhuma das coisas que eu mencionei é em si uma coisa ruim. Mas aí passam-se 5, passam-se 10, passam-se 15 anos. E aquele cristão está da mesma maneira, como praticamente no dia que se converteu. Nada conhece da sã doutrina. Como nós temos falado tantas vezes, quando começamos a campanha da leitura da Palavra de Deus durante todo o ano, em todos os anos passados, mas agora em 2015, é lastimoso nós vemos a quantidade de cristãos que nunca leram o livro do cristianismo. Quantos cristãos, meus irmãos, em que você disser assim, olha, esta semana vou lhe dar uma tarefa, um dever de casa, você vai compartilhar o Evangelho, as pernas já começam a tremer na hora em que a tarefa é dada. Porque desconhece totalmente como compartilhar o Evangelho. Porque realmente não é a sua praia, não é nem a sua montanha. Mas às vezes domina completamente a sua profissão. Que bom. Como diziam os reformadores, quando um sapateiro se virou para um deles e disse, Senhor, eu quero ser mais produtivo no reino de Deus, eu quero ser mais eficiente no reino de Deus. E o reformador perguntou a ele, o que você faz? Eu sou um sapateiro, seja o melhor sapateiro que você pode ser. Concordo.
Seja o melhor profissional que você pode ser, seja o melhor aluno que você pode ser. Mas eu volto a dizer, meu irmão, será que há equilíbrio na nossa vida que levaria Paulo a dizer: eu percebo a cooperação no Evangelho. Eu percebo que vocês estão envolvidos no reino de Deus, muito mais do que no reino desta terra. Porque, meu amado, meus estudos, meu trabalho, meu ganha-pão, nada mais é do que um meio para fazer aquilo para o qual Deus me chamou, que é viver para a sua glória. Os filipenses demonstravam isso e Paulo os elogiava. No versículo 8, diante de todos esses elogios, Paulo diz: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. A essa altura do campeonato você deve estar se perguntando: poxa, quando essa carta chegou em alguma das outras igrejas, não deu uma ciumeira, não? E meus irmãos, isso é natural. Tal como um pai que ama todos os filhos, mas se ele tem um filho rebelde, respondão, desrespeitoso, colocando aqui o extremo, é claro, né? Mas tem um filho obediente, aplicado, ele pode dizer com todo o seu coração que ele ama os dois, e deve amar os dois, mas que esse aqui lhe traz alegria, só um tolo não veria. E Paulo, meus irmãos, como um pai na fé, ele tinha muitos motivos para elogiar os filipenses, mesmo que vá repreendê-lo de algumas coisas depois. Ele não fala a mesma coisa para os coríntios. Não fala: estou morrendo de saudade de vocês. Na verdade, ele adverte que a ida a Corinto não ia ser fácil. A coisa ia pegar. Porque a igreja que desprezava o apóstolo agora ia ter que desprezá-lo pessoalmente. Ia ser confrontada por ele. A esta igreja Paulo evoca Deus como testemunha dos seus sentimentos em relação aos filipenses. Paulo estava ciente, meus irmãos, tanto quanto estavam os seus leitores, de que ninguém podia conhecer o seu coração, ninguém enxerga o coração de ninguém. Então ele chama Deus como testemunha, porque ele vê cada coração. O carinho de Paulo que ele tinha para os seus leitores não era um mero interesse humano, irmãos, não era uma atração, nem algo motivado por suas muitas necessidades como missionário antes e muito mais agora como prisioneiro. Em lugar disso, a sua afeição se origina no próprio Senhor Jesus. É o que ele termina o texto dizendo: com a profunda afeição de Cristo Jesus. A minha saudade vem porque o meu amor por vocês é o amor que o Senhor tem colocado na minha vida, diante de tudo aquilo que vocês têm representado para o Evangelho. O amor de Cristo tinha tomado a Paulo de tal maneira que a afeição de Cristo era agora a própria afeição de Paulo. Da mesma maneira, irmãos, eu tenho certeza disso, que o coração do Senhor se alegrava com a obediência desta igreja, o coração do apóstolo se alegrava também. Veja, meus irmãos, como o padrão espiritual é totalmente diferente. Esta igreja, nós vamos ver daqui a muitas e muitas semanas, ajudou materialmente a Paulo. Mas não é esse o motivo da alegria. É justo eles sustentarem financeiramente a Paulo, especialmente ele estando agora preso? Justíssimo. Mas a mente espiritual de Paulo se alegrava pela mesma maneira que a mente de Cristo se alegrava. A afeição de Paulo para esta igreja era motivada pelas mesmas coisas que o Senhor era motivado para esta igreja. Porque era uma igreja que cooperava, se engajava, que vivia para o Evangelho. O fato de que Paulo disse isso aos filipenses demonstra a realidade e a intensidade do seu apreço, do seu elogio por todos eles. Irmãos, será que nós estamos nesta mesma posição? Será que eu e você, e nós como igreja, temos demonstrado para o nosso Deus os mesmos motivos de alegria? Nossa igreja tem tentado com todas as forças zelar pela sã doutrina, zelar por vidas centralizadas na palavra de Deus, justo. Mas o que isso tem frutificado? O que isso tem transparecido nas nossas vidas práticas, no nosso dia a dia? Porque veja bem, meus irmãos, no nosso último ponto, Paulo vai tratar exatamente disso. Do que deveria, em forma de oração, ser a realidade da vida desses homens, dessas mulheres, naquela cidade 1.200 quilômetros distante da sua prisão.
Depois, meus irmãos, de nos falar essa noite que a cooperação do Evangelho produz gratidão em quem é abençoado por ela. A cooperação do Evangelho produz convicção do contínuo agir de Deus. Nos últimos versículos, Paulo nos ensina o seguinte: a cooperação do Evangelho gera clamor por mais crescimento e operosidade. Ninguém agora vai deitar em berço esplêndido. Ninguém agora vai dizer assim: nossa, olha só quem Paulo nos escreveu. É nós. Estamos bem. Porque, meus irmãos, o elogio é algo terrível. Tapinha nas costas. Mesmo que merecido, eu e você precisamos ser como tijolos refratários. Que não absorvemos, e o tijolo não absorve o calor, nós não absorvemos o louvor para nós, mas nós reconhecemos. Ele é real? Ok, mas é por causa de Cristo Jesus. É por causa da graça dele. E para meus irmãos, que esses elogios não caíssem em ouvidos e se transformassem em algo ruim, Paulo agora revela qual é a sua oração, os detalhes dela para com os filipenses. Esta é a minha oração, versículo 9. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Que a oração de Paulo era regular, ou seja, ela sempre acontecia. Que ela era cheia de gratidão. Tudo isso ele já deixara claro. Agora, Paulo especifica pelo que ele ora por esta igreja. Pelo que ele intercede por ela. Por esta igreja que participava na comunhão do Evangelho. A primeira coisa, meus irmãos, que nós vemos na oração de Paulo no versículo 9 é que o amor deles transbordasse, aumentasse cada vez mais. Ora, se algo aumenta cada vez mais, eventualmente irá transbordar. O que Paulo quis dizer com isso? O que Paulo quis transmitir com essa coisa mais linda, que o amor de vocês cresça cada vez mais? Pontinho, pontinho, pontinho. Não ia ficar lindo isso numa dedicatória de livro? Não ia ficar lindo isso num cartão? Que o amor de vocês cresça cada vez mais. Lindo, não? Mas espere. Não se trata, meus irmãos, de um espetáculo de fogos, de artifício, de amor sentimental. Não se trata, meus irmãos, de um amor romântico. Não se trata de um amor platônico. Não se trata, meus irmãos, de que ele desejava que esta comunidade sentasse e ficasse em roda, cantando louvores, depois fosse cada um para sua casa e ninguém tivesse relação nenhuma ou relacionamento nenhum com a vida do outro. Não é um amor de dizer: meu irmão, eu te amo, viu? Pois, meu irmão, eu estou com uma necessidade. Não, mas eu te amo. Vai para lá com a tua necessidade, eu só te amo. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Não é um amor platônico. Não é um amor sentimental. Esse amor que Paulo se refere, meus irmãos, fluía de um conhecimento maior de Deus e uma percepção mais profunda de Deus. É o que ele diz: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Por quê? Quanto mais conhecemos a Deus, mais o amamos e mais amamos o nosso próximo. Quanto mais, meus irmãos, nós sabemos sobre Deus, mais nós servimos este Deus que é a prova desse amor. Muito disso nós vimos em Malaquias, não é verdade? O povo não servia a Deus, porque o povo estava desconhecendo o seu Deus. Mas, meus irmãos, quanto mais você conhece Deus através da sua palavra, quanto mais você compreende quem Ele é, e olha só, quem você é, mais você o ama. Aconteceu com Isaías. Isaías capítulo 6, Isaías vai ao templo, vai cumprir o seu papel religioso, seu papel até espiritual, joia, ótimo. Mas quando chega lá, ele não esperava que ele teria uma visão de Deus. E na visão de Deus, meus irmãos, de Isaías, ele está assentado num alto e sublime trono, mostrando a sua soberania. E diz que as abas das suas vestes enchiam o templo, mostrando a grandiosidade deste Deus. E aí diz o texto de Isaías que os anjos cantavam, declaravam: Santo, 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 3 vezes. É o Senhor do universo, a terra toda está cheia da sua glória.
um Deus soberano, um Deus grandioso, um Deus principalmente santo. Isaías olha para Deus, olha para si, olha para o mundo ao seu redor e diz: ai de mim, como eu vou me relacionar com este Deus? Quando ele tem essa percepção, meus irmãos, quando ele tem essa realização pessoal, Deus dá um passo agora e diz: agora eu posso te usar, porque agora você sabe exatamente quem você é, e você sabe quem eu sou. Conhecimento maior de Deus gera um amor maior por Deus, um amor real, não um amor figurativo. A palavra percepção, que só ocorre neste texto do Novo Testamento inteiro, vem tomar esse conhecimento de Deus e abrir a nossa mente. É a proverbial lâmpada que acende nossa mente quando, eureka, a gente descobre alguma verdade sobre Deus, ao Deus que nós servimos, e isso é transformado em amor prático para com Ele e para com o próximo. Perceba, meus irmãos, vou repetir a frase, não é minha, de Augusto Nicodemos: Jesus morreu na cruz para tirar os seus pecados, não a sua inteligência. Servir a Deus é ser inteligente, é raciocinar as Escrituras, é raciocinar a sã doutrina, a teologia, é dialogar sobre Deus. Eu devia ter ficado com bate-papo, né? É bater papo sobre Deus, é falar de quem Ele é. Muitas vezes, irmão, nós ocupamos horas e horas e horas falando de tantas coisas, mas não falamos de Deus. Esta semana eu quero testemunhar que eu fui muito edificado com jovens que se reuniram na nossa sala, a maior parte da nossa igreja, mas jovens de outras igrejas também, por sua própria iniciativa. O pastor não teve nada a ver com isso. Eu estava lá no meu escritório, atolado de trabalho, mas eu estava com o famoso olho no gato, outro na fritura. Enquanto eu podia dividir a minha atenção, eu prestava atenção, e eu vendo aqueles pecadores miseráveis falando de Deus. Tem que botar o pecadores miseráveis para a bola não subir muito, né? Mas é louvável gastar 1 hora, 2 horas falando sobre as coisas de Deus, aprofundando o conhecimento de Deus. Porque, meus irmãos, a oração de Paulo continua: além de que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Segundo motivo de oração: para discernirem o que é melhor. Versículo 10. Para que diante deste novo e mais aprofundado amor, eles pudessem discernir o melhor. Meus irmãos, mais do que o certo ou errado, seria o mais certo entre os certos. Deus não quer, meu irmão, apenas que você: não, estou fazendo tudo certinho. Mas é o melhor de Deus para a sua vida? Perceba, meus irmãos, que na visão de Paulo não basta apenas eu saber se o certo ou errado. Isso qualquer novo convertido já começa a saber. Mas você já percebeu que grande parte das decisões que nós temos que tomar na nossa vida, você não vai ter especificamente na palavra de Deus? Eu me lembro quando nós lemos no seminário um livro chamado Conhecendo Deus, ou Conhecendo a Vontade de Deus, alguma coisa assim, não lembro bem. E o pessoal pegava o livro na biblioteca e brincava: deixa eu pular logo para a última página e ver com quem eu vou me casar. Surpreendentemente não tinha o nome da Leila lá no final. Porque nem um livro escrito por alguém, e nem a palavra de Deus, vai dizer assim: lá estava eu 20 e tantos anos atrás, Senhor, eu devo casar com a Leila? Então os amalequitas, não, mas não tem Leila em amalequita. Porque não é assim que a palavra de Deus funciona. Ela não é horóscopo, ela não é adivinhação, mas é um livro, meus irmãos, que vai aprofundar a minha percepção espiritual para que eu possa escolher o melhor. Porque muitas vezes, meus irmãos, cá está o errado: joia, isso eu não quero, show, errado. Mas aqui estão os certos. 2 portas, 3 portas, 10 portas. E Deus deseja, meu irmão, que a minha comunhão com Ele, o meu discernimento do que Ele deseja na minha vida, o conhecimento dEle, seja tão profundo na minha vida, que quando eu olho para essas portas, o Espírito Santo me leva a tomar a decisão escolhendo aquilo que é o melhor.
Aí você pode estar pensando assim, o melhor para mim. Não, o melhor para Ele. Para que a minha vida seja mais para a glória dEle. Para que vocês possam conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável para quem? Para Ele. Agora, é verdade, irmãos. Quando eu encontro a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para Ele, quando eu escolho o melhor para Ele, eu não sou beneficiado? Quão abençoado, meus irmãos, é andar no pouco, no médio ou no muito, no pequeno, no médio, no grande, no alto, no baixo, não importa, mas que seja o melhor de Deus para a sua vida. Esta é a visão bíblica, que infelizmente tem sido deturpada em muitos púlpitos, dizendo que Deus tem o melhor para a sua vida. Passa logo naquela concessionária lá e pega o carro de 120 mil. Pastor, mas eu não posso pagar. Determina que mês que vem você vai pagar. Aí chega o mês que vem, pastor, eu não paguei, faltou fé. Balela, lixo, que não encontramos na palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o melhor de Deus para Paulo era uma prisão romana. Faltou fé para Paulo também, né? Por que ele não simplesmente determinou sair daquela prisão? Era o melhor de Deus para ele naquele momento. Discernir. O texto fala sobre testar algo antes de aprovar alguma coisa, ou mesmo de reprovar. É o que o texto fala. Discernir o que é melhor, provar, botar no dente, ver se é verdadeiro, ver se é legítimo. Terceira parte dessa oração, ele diz para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Perceba, meus irmãos, não é escolher o melhor para que eu seja feliz, não é escolher o melhor para que eu seja próspero, não é escolher o melhor para a minha glória, mas é para que eu seja santo. Nesse reino das melhores escolhas, a terceira parte da oração de Paulo é levá-los a uma vida de santidade até o final desta vida. Quando se fala, meus irmãos, do melhor de Deus para a nossa vida, é uma vida que possa glorificá-lo através de viver longe do pecado. Você não gostaria que essa sua última semana, alguns dos pecados que sim ocorreram, não estivessem lá? Você não gostaria de ter passado essa semana inteira sem um pensamento vão, sem ira, sem nenhuma mentirinha ou meia-verdade, o que for, sem nenhum pensamento lascivo, sem nenhum egoísmo? Nós sabemos, meus irmãos, que a nossa vida nós vamos sempre lidar com esse Resident Evil, com esse mal residente. Nós sempre vamos lidar com esse que está dentro de nós. Paulo dizia, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Mas ele dizia, há vitória em Cristo Jesus sobre o pecado. É isso que Paulo quer dizer, meus irmãos, em Romanos 8, quando ele diz, a mim e a você, você é um ultra vencedor, você é um super vencedor, você é mais do que vencedor. Jó, então eu vou passar no vestibular. Não, você não entendeu. Eu vou ser o próximo milionário de Boa Vista. Você não compreendeu nada. Vai dar tudo certo na minha vida. Eu vou casar bem, vou ter filhos maravilhosos, eu vou... Entendeu nada. Muitas dessas coisas, meus irmãos, nunca acontecerão na sua vida. As que acontecerem, serão para a glória de Deus. Mas o que o texto está dizendo, meus irmãos, que escolher o melhor vai me levar a uma vida onde eu vou vencer cada vez mais o pecado. Onde o fruto do Espírito se manifestará na minha vida. No versículo 11, nosso último versículo de hoje, Paulo diz, vamos repetir a oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, toda a sua vida. E aí entra o versículo 11, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A última parte, a quarta parte da oração,
é que nós sejamos crentes frutíferos e operosos. Como é que Paulo diz isso? Primeiro, cheios do fruto da justiça. Não tem como nós não identificarmos, irmãos, com o fruto do Espírito. Alguém que foi justificado por Cristo anda como Cristo. Diz não às obras da carne. E mesmo sendo limitado e pecador, dia após dia ele busca obedecer ao Senhor, agradar ao Senhor, viver para o Senhor. Este é o seu pensamento todo dia? Ser um homem e uma mulher cheios do fruto da justiça? Porque, meu irmão, cada vez que você obedece ao Senhor e diz não para a carne, você está dando fruto de justiça. Toda vez que você decide obedecer aquilo que a palavra está lhe confrontando e abandonar o mau comportamento, a má atitude, o mau sentimento, a arrogância, não importa. Você está dando glória a Deus e dando fruto de justiça. E o texto continua, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Porque, meu irmão, toda vez que nós encontramos algo de bênção, de vitória, de positivo, de santidade, é porque Cristo operou aquilo na minha vida. E eu dou graças a Ele. Mas quando eu encontro alguma coisa que é contrário à vontade de Deus, é porque eu desobedeci ao Senhor. O texto termina, meus irmãos, para a glória e louvor de Deus. Paulo deseja que os filipenses cresçam. Paulo deseja que os filipenses progridam, mas tudo para a glória de Deus. Será que nós temos vivido, irmãos, para a glória de Deus? Será que nós temos trabalhado, estudado? Nosso lar é para a glória de Deus. Perceba, meus irmãos, que a alegria do viver por Cristo, diante de desafios ao crescimento na verdade, o tema de toda a carta, já começa com a oração de Paulo, porque ele sabia que esta igreja e nós vamos enfrentar desafios no nosso crescimento. Mas essa oração mantém-se legítima, mantém-se valiosa. E traz gratidão ao coração de Paulo de saber que essa igreja, há 2000 anos atrás, estava vivendo o Evangelho desta maneira. Comunidade Batista Videira, meu irmão, minha irmã em Cristo, toda e cada palavra que Paulo disse a esta igreja naquele dia é para nós hoje, em abril de 2015. Todas as verdades que nós vimos agora se aplicam à minha e à sua vida. E eu quero lhe convidar durante essa semana a você reler este texto, reler suas anotações, meditar, ruminar e questionar a sua vida. Senhor, eu tenho vivido desta maneira. Porque, amados, Paulo não escreveu esses versículos para a gente colocar em dedicatória de capa de Bíblia. Não escreveu esses versículos para que a gente possa usá-los, porque são muito bonitos, eu vou colocar no meu cartão que eu vou dar para o meu irmão em Cristo. Ele deu para que, espelhados no exemplo desta igreja, espelhado nos desafios que ele coloca para esta igreja, espelhados no desejo em oração que ele coloca para esta igreja, nós possamos buscar o mesmo nas nossas vidas. Quem sabe esta noite, antes de dormir, você pode fazer esta mesma oração de Paulo. As mesmas palavras dele e colocar diante do Senhor. Você pode se virar para Deus e dizer: Senhor, esta é a minha oração. Que o meu amor aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para eu discernir o que é melhor, a fim de que eu seja puro e irrepreensível até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para o louvor, para a glória e louvor de Deus. Uma ótima oração para você terminar o seu dia? Não é uma ótima oração para você guardar a sua semana? Vamos orar. Deus, nós clamamos, Senhor, porque Tu sabes as lutas e dificuldades de cada irmão aqui em particular e desta igreja. Tu sabes, ó Deus, como que muitos dos motivos de alegria de Paulo são lutas para nós. Os motivos de alegria que ele tinha para com esta igreja são lutas nas nossas vidas.
Nós clamamos esta noite, para que nós possamos tomar esta oração e tomar, ó Deus, como um desejo ardente no nosso peito. Porque nós sabemos, ó Deus, que o fim, o objetivo desta oração, ela alcança a glória de Deus. E nós queremos viver para a Tua glória. Obrigado, Deus, por esse início de estudo, de aprendizado e exposição da Tua palavra. Esteja conosco durante todo o caminho. Esteja conosco, aplicando a Tua palavra pelo Teu Espírito nas nossas vidas. Nós oramos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em o nome de Jesus. Amém.